mais uma vez com a Geo Brasilis, hoje representada pela Jusceline, para trazer nossa contribuição para a reta final do projeto do Plano Diretor de Turismo da nossa cidade. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para ela, porque nós já nos avançamos aqui no horário e o que ela tem para discorrer leva um tempinho aí. Então, meu muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos, eu sou Jusceline Durigan da Geo Brasilis e tenho tido desde agosto do ano passado o prazer de coordenar a formulação desse Plano Diretor de Turismo de Piraju. Hoje a gente traz para vocês um resumo de um trabalho de 8 meses aproximadamente. Então eu gostaria que vocês compreendessem o primeiro aspecto, é de que é uma apresentação bastante sintética. A gente tem um conjunto de trabalho que totaliza aproximadamente 500 páginas de estudos e propostas aqui para Piraju. E não é razoável a gente prender os senhores para discorrer detalhadamente sobre cada aspecto dessas 500 páginas. Em função da transparência e de dar visibilidade e pleno conhecimento para a comunidade de Piraju do que está sendo proposto, esse trabalho está disponível na íntegra no site da Prefeitura de Piraju. Quem visita o site da Prefeitura localiza umas bandeirinhas, assim, umas marcações, uns botões do lado esquerdo, onde estão 4 produtos para download, ok? Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse aspecto, porque vocês vão falar assim, nossa, mas né, só isso? Não, não é muita coisa. A gente fez uma síntese, um apanhado dos aspectos que nós consideramos mais relevantes para trazer para esse encontro de hoje. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar para vocês é que esse plano ele vai virar lei. Então, o trabalho técnico que a gente realizou, ele vai dar base para uma minuta, um anteprojeto de lei que vai ser votado na Câmara de Vereadores. Considerando a importância de que vocês conheçam o conteúdo do trabalho, aprovem o conteúdo do trabalho, interajam com o conteúdo do trabalho antes dele virar lei, nós estabelecemos um prazo de até a próxima quinta-feira para vocês entrarem em contato comigo através do meu e-mail, que eu vou deixar aqui no final da apresentação, tá bom? Com sugestões e contribuições. Certo? Então, esses são os pontos que eu gostaria de colocar inicialmente para vocês. A importância de vocês interagirem com o trabalho e conhecerem o trabalho e a transparência que foi dada a todo o conteúdo técnico pela Prefeitura de Piraju. Tá bem? Eu vou conversar rapidamente com vocês sobre o que é a nossa agenda de hoje. Eu vou falar 2 minutos sobre a Geo Brasilis. Nós vamos falar em 3 slides sobre o diagnóstico. Vamos falar sobre a governança do turismo em Piraju, sobre o planejamento estratégico, projetos, programas e projeções e os próximos passos. E nesse caso, próximos passos é uma expressão-chave. Por quê? Porque a consultoria, ela está saindo de cena. Eu gostaria que vocês entendessem o papel da consultoria como uma equipe que foi na frente, abrindo o caminho para vocês passarem, ok? Agora, a comunidade, a governança, seja ela pública e privada, tem que passar por esse caminho que foi aberto. Caminho em que ninguém passa, cria mato, certo? Então, hoje o caminho está aberto, é definido, a gente diz os programas que têm que ser feitos, as ações que têm que ser feitas, uma lista de recomendações de investimentos para o desenvolvimento do turismo. Então, cabe a essa comunidade, a esse trade interessado em gerar negócios, em gerar empregos e em ganhar dinheiro, não é? Passar por esse caminho que foi aberto e fazer essa trilha virar uma estrada. Porque a nossa percepção sobre Piraju, depois de 8 meses de trabalho, é que há espaço para uma estrada.
Há espaço para o turismo crescer muito mais do que ele é realizado hoje. Tá bem? Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre como fazer isso. Para a gente ter uma reunião bem produtiva, eu gostaria de combinar com vocês uma sistemática, tá bom? Eu gostaria de que primeiro vocês ouvissem a apresentação. Eu vou antecipadamente me desculpar, eu estou um pouco gripada, eu estou um pouco cansada, então eu queria pedir de verdade para vocês não me interromperem, porque senão eu vou perder totalmente o fio da meada, e aí Deus sabe onde a gente vai parar, tá bom? E aí no final, todo mundo que quiser deixar a sua contribuição vai ter o tempo para falar, e eu vou anotar o que vocês disserem, porque isso também é muito importante para a gente ter muito clara a contribuição de vocês, porque a gente está aqui hoje para ouvir vocês também, porque vocês podem contribuir com o trabalho, enriquecer esse trabalho e influenciar no produto que vai virar uma minuta de lei, tá bem? E quando cada um estiver falando, a gente não interromper quem estiver falando, tá bom? Só isso. Bom, a GeoBrasilis, a maioria de vocês conhece a gente, esteve com a gente em algum momento, desde as nossas andanças por Piraju desde o ano passado. É uma empresa de consultoria especializada em planejamento estratégico. O nosso lema, o slogan que norteia a atuação da GeoBrasilis é planejando o futuro. A gente acredita que o futuro ele vai ser tão melhor quanto a gente se preparar para que ele seja melhor. A gente tem capacidade de transformar a gente enquanto pessoa e enquanto sociedade. A gente efetivamente acredita nisso, a empresa está desde 1998 no mercado, trabalhando com propostas de política pública, de transformação e de grandes projetos de infraestrutura. Tá bem? Então, a gente efetivamente acredita em planejamento, por isso que a gente está aqui. E o que a gente faz para ter bons resultados? A gente procura entender o que cada profissional da nossa equipe tem de especial e o que cada lugar onde a gente trabalha tem de especial. A gente busca a singularidade o tempo todo. A gente tem uma visão territorializada, a gente trabalha com mapas. Todos os produtos que a gente apresentou aqui em Piraju praticamente tinham um mapa, ou 2 ou 3. Um outro aspecto importante do processo de trabalho da GeoBrasilis é buscar equipes especializadas e buscar uma equipe adequada ao projeto em que a gente está atuando. Nesse projeto aqui, vocês estão me vendo, eu, Jusceline, mas a gente tem o Walter, que é um especialista em turismo náutico, tem sido um prazer trabalhar com o Walter, e ele veio para a GeoBrasilis especialmente para trabalhar com Piraju, porque Piraju tem uma vocação muito perceptível para o turismo náutico. Além do Walter, nós temos 2 turismólogas alocadas nesse projeto, uma arquiteta, um engenheiro ambiental, e uma economista e um geógrafo. Então, é uma equipe variada, que trabalhou sempre olhando o Piraju de diferentes aspectos. E essa é a maneira da GeoBrasilis de fazer as coisas. Olhar de uma forma ampla, com visões que sejam complementares, que sejam enriquecedoras. E eu gostaria de acrescentar que essa tem que ser a forma de que vocês continuem olhando o Piraju daqui em diante. Que vocês enxerguem essa cidade a partir da riqueza natural que ela tem, da riqueza cultural que ela tem, do potencial que ela tem para ser desenvolvido, que implica também na capacidade de formular negócios de sucesso. Turismo é gerar negócio. Tá bom? Então, eu gostaria de destacar a oportunidade que vocês têm de continuar trabalhando em equipe. Um pouquinho antes da gente iniciar essa apresentação, eu estava conversando com o Márcio, né, que é presidente do Conselho de Turismo, sobre justamente a importância do Conselho de Turismo, que é um dos espaços que as pessoas têm para olhar o turismo de uma maneira multidisciplinar.
tá bom? E, então, sobre a GEL Brasília, essencialmente é isso. Eu agradeço publicamente, em nome da equipe que eu represento, a oportunidade de ter estado em Piraju ao longo desses meses e de trabalhar e de conhecer a maioria de vocês. Foi um processo muito enriquecedor para a gente, tá? E gostaria de retomar, antes de falar das soluções que a gente está trazendo, de falar um pouco para vocês, de retomar rapidamente o diagnóstico, o que a gente viu em Piraju. Já vou antecipar para vocês que aquele produto de diagnóstico de 200 páginas, com não sei quantos mapas, ele virou 3 slides. Então, se alguém aqui não esteve na apresentação anterior sobre o diagnóstico, eu peço desculpas, mas a gente não vai dar uma reprise, tá bom? Não é esse o nosso momento. Bom, o que eu gostaria de trazer para vocês sobre o turismo em Piraju? O primeiro aspecto é a existência de 18 atrativos culturais e naturais. Esses atrativos, eles estão abertos para receber o turista, embora muitos deles, a grande maioria, seja passível de melhorias. Melhorias no sentido do horário de funcionamento, porque o atrativo está aberto quando o turista não está na cidade, esse é um aspecto, ou de receber melhor o turista. Certo? O processo de turismo, o que o turista espera quando ele vem para Piraju não é diferente do que vocês esperam quando vocês visitam um atrativo em algum lugar, ok? Vou dar um exemplo muito simples. A minha família, eu, meu marido e meu filho, nós adoramos viajar, nós adoramos fazer viagens de 3 ou 4 dias, ou mesmo viagens de finais de semana. Nós gostamos de ecoturismo, nós gostamos de turismo de aventura. A gente faz isso, assim, eu tenho um filho de 8 anos que eu coloco no bote para fazer rafting, que eu levo na caverna, tá? E quando eu vou visitar uma cachoeira, por exemplo, que é uma coisa que eu faço com a minha família, qual é a minha expectativa como turista? Vamos ver se é diferente da de vocês, tá bom? Eu espero um banheiro limpo se eu precisar. Um vestiário, um espaço se eu precisar trocar de roupa. Uma sinalização, um caminho adequado para eu chegar na cachoeira e sair dela. Eu não espero um caminho pavimentado. Eu entendo que vai ser de terra, mas eu entendo que ele vai ser seguro, que ele vai ser adequado, não é? Então, as expectativas dos turistas, a gente pode realizar um exercício de empatia, né? O que eu espero, muitas vezes, é o que as pessoas esperam quando elas vêm para cá. E o que a gente observou é que alguns dos atrativos de Piraju não estão oferecendo essa condição razoável, esperada para a visitação. Qual é o lado ruim disso? O turista insatisfeito não volta e fala mal. E o outro lado ruim é o seguinte: se o que está sendo ofertado não é muito bom, a gente também não se sente à vontade para cobrar muito bem. E o negócio é bom quando a gente cobra, não é? O dono da cachoeira tem todo o direito de promover uma exploração economicamente adequada. Ele não está abrindo só para mostrar que ele tem uma cachoeira bonita no sítio. Ele quer ganhar dinheiro com isso e está certo, tá? Então, o outro aspecto que a gente verificou é que existem vários recursos. Recurso é uma coisa que tem potencial de exploração, mas não está adequado. E aí vocês observam que a gente identificou 4 cachoeiras como recurso. Um outro aspecto que a gente percebeu é um equipamento de lazer que é importante para a comunidade, que é a FECAP. A FECAP, ela hoje concentra diversos eventos do calendário. Ela concentra investimentos, a gente percebeu isso muito claramente analisando o histórico do uso de recurso público. E o que a gente percebeu também é que tem uma oportunidade de diversificação do calendário de eventos. O calendário de eventos, ele serve para compensar a baixa temporada. Não é? Em geral, os eventos em Piraju acontecem o carnaval. O carnaval não é baixa temporada.
né? Em outubro você tem um conjunto de festividades e de eventos em outubro. Outubro é um mês ali, outubro, novembro, tem vários feriados. E agosto, o que a gente está fazendo para trazer o turista para a cidade em agosto? Então, aí é um ponto de reflexão, aí é um ponto de melhoria, da gente usar o calendário de uma maneira mais estratégica. O outro aspecto que a gente puxou do diagnóstico é o turismo náutico, porque o Walter está aqui e eu vou falar sobre o turismo náutico. No final, se o Walter quiser, ele está, por favor, Walter, complementa as minhas colocações que são muito pontuais. O cabedal de conhecimento dele sobre o assunto é infinitamente mais amplo que o meu, mas o que a gente percebe é uma vocação imensa para o turismo náutico. Tem 4 represas, tem um rio maravilhoso de água limpa, tem corredeira, tem um monte de coisas esperando para serem exploradas. Uma parte delas já é explorada, a gente tem o rafting que já acontece, tem alguma coisa de pesca que acontece, mas o fato é que o que acontece hoje não é 1% do que a gente acredita que pode acontecer. E aí existe a necessidade de investimento em infraestrutura. A gente tem que dar acesso adequado à água para quem quer ter acesso e vai fazer com que a represa vire negócio, gere emprego, e para vocês moradores que tenham um tremendo equipamento passando aqui, olha, na Praça Brasilinha, e para colocar o barco na água exige aí uma ginástica, né? Tá? Então, esse foi um ponto também que chamou muito a nossa atenção no diagnóstico. O que mais a gente trouxe aqui? A gente fez uma avaliação com base na lei estadual que hoje regulamenta as instâncias turísticas. E o que a gente percebeu? Primeiro, o município possui atrativos que identificam a vocação e que permitem um trabalho com segmentação, com segmentos turísticos. Isso ficou muito claro para a gente, isso existe. Então, está verde porque existe. O município dispõe de infraestrutura de hospedagem, dispõe de infraestrutura de alimentação e de informação, mas não dispõe de receptivos turísticos. Não dispõe. Um turista que chega em Piraju hoje e quer comprar um roteiro turístico ou quer uma van para levar ele e a família dele para algum lugar, ele não tem esse serviço. Não tem. Não tem ninguém que venda um conjunto complexo de serviços ou um produto mais sofisticado. Ninguém hoje vende o passeio de rafting com um almoço no Pirabá, com uma apresentação em algum lugar ou com uma oferta de artesanato, entendeu? Que vende um conjunto de coisas combinadas. Não existe isso na cidade. Também não existe a formatação de produtos por temporada e preço por temporada. Olha, eu tenho muito mais interesse em ter um preço agressivo, um preço mais baixo em junho e em agosto, porque está bem difícil de vender. Então, eu vou fazer um produto específico para essa época. Né? Não é mais frio, não vamos entrar na água, vamos oferecer alguma outra coisa. Não, isso não existe. Então, assim, aqui existe um obstáculo. O município precisa desenvolver receptivo turístico. Essa é uma exigência da lei. Mais do que ser uma exigência da lei, não é? A presença do receptivo é uma condição para o amadurecimento do turismo, para que o turismo dê um salto, porque o receptivo vai fazer com que os diferentes empreendedores conversem entre si, articulem e tenham negócios juntos. Porque se eu tenho um restaurante e uma pessoa entra no meu restaurante, tudo bem o preço para aquela pessoa ser R$30. Agora, se o receptivo consegue trazer 20 pessoas de uma vez para o meu restaurante, qual é o preço que eu vou fazer para ele? Eu vou fazer um preço melhor, eu vou fazer um cardápio especial. Ele vai me ajudar a encher o restaurante na baixa temporada. Ele vai vender a cidade fora daqui, vai trabalhar com operadora. Para quê? Para trazer gente quando a cidade está vazia.
Um exemplo, segmento de terceira idade. Vocês concordam que o turista normalmente vem mais para Piraju de final de semana? Se a gente fizesse um trabalho, por exemplo, para trazer grupos de terceira idade durante a semana, a gente teria um preenchimento de hotéis e restaurantes mais equilibrado ao longo do ano. Mas que produto e que pacote, que roteiro eu ofereço hoje, eu tenho hoje para oferecer para um grupo de terceira idade? Não temos. Então, essa é uma lacuna importante. A outra questão é a infraestrutura de apoio. Como eu falei, não existem serviços de transporte no município. Se o turista vem para acessar o atrativo com o carro dele, sorte dele. Se não, ele vai acessar o que está aqui na área central, o que está próximo e o que ele consegue de ônibus. E a questão da sinalização turística também. Essa é uma outra dificuldade que a gente tem, porque aqui nesse miolo da área urbana, ainda tem sinalização, embora ela não seja completa. Quando a gente começa a se embrenhar nas estradas rurais, não tem nada dizendo onde a gente vai, como a gente vai chegar. E são locais em que muitas vezes não tem ninguém para a gente pedir informação. Então, se o turista encontra o local que ele está buscando, se deve um pouco também à sorte. E a gente não quer isso, a gente quer que o turista chegue com facilidade, né? Tem que ser confortável, não é? Quando a gente viaja, a gente não viaja para fazer gincana e procurar o atrativo, né? A gente quer desfrutar do atrativo. Bom, a gente percebeu que, em geral, o município tem infraestrutura adequada de água, de esgoto, de tratamento de resíduos sólidos. Nós estamos trabalhando juntos para que o município tenha um plano diretor de turismo aprovado na forma de lei, e depois cabe a vocês promover a revisão a cada 3 anos. E a gente colocou um vermelho ali sobre a questão de se ter um conselho que seja deliberativo, atuante e que tenha representantes de todos os segmentos do trade. Esse é um assunto que a gente tratou com muito cuidado ao longo desses meses de trabalho, porque o Contur, ele é um fórum de gestão compartilhada, ele é o espaço adequado para que o público e o privado conversem e atuem conjuntamente. Se as pessoas do trade não estão no Contur, eles estão agindo por si no turismo. A interação com a prefeitura, com o poder público em geral, ela fica rarefeita e ela fica personalizada. Olha, eu vou lá pedir alguma coisa para o porto, porque eu conheço o porto e eu preciso de alguma coisa para o meu estabelecimento. Não é o conjunto de empreendedores discutindo o que a cidade precisa, né? É uma outra relação. Bom, então esse também é um resumo do diagnóstico do ponto de vista da lei. E territorialmente falando, isso aqui é um recorte do mapa que a gente fez. O que a gente percebeu? A gente percebeu uma concentração de atrativos aqui nessa região central e no entorno dessa região central. E o que a gente percebe? Que para o turismo ser uma vocação econômica realizada em Piraju, ele tem que se espalhar pela cidade. E a gente vai falar um pouco disso. Ele tem que chegar na zona rural, ele tem que abranger a cidade de uma maneira mais ampla, o território de uma maneira mais ampla. Bom, falando um pouco sobre a governança, nós tivemos um produto específico, nós tivemos uma etapa do trabalho específica para discutir e para tratar a governança do turismo em Piraju. E quando a gente fala da governança, pode ser muito confortável para algumas pessoas acharem que a gente está falando do Departamento de Indústria, Comércio e Turismo. Não, o Departamento de Indústria, Comércio e Turismo é um pedacinho da governança do turismo. A governança do turismo envolve todo aquele que interfere, que interage e atua no turismo em Piraju. Direta ou indiretamente. O Contur faz parte da governança do turismo em Piraju, mas os donos de hotéis fazem parte. A associação comercial, com o papel de representante setorial, também faz parte. O sindicato rural, com a atuação através do Senar, faz parte.
Os proprietários rurais que têm interesse em ter uso turístico em suas propriedades fazem parte dessa governança. O artesão faz parte. O guia de turismo, né? A equipe do Pirarraft faz parte, né? Então, assim, a gente tem um conjunto grande de pessoas que atuam no turismo. E a gente teve um produto, como eu falei, especificamente para falar sobre essa governança. A primeira coisa que a gente percebeu, ela é desarticulada. As pessoas se conhecem, às vezes sabem quem é o outro que está fazendo alguma coisa, mas nunca conversaram para gerar negócios conjuntamente. Gente, turismo é negócio. É negócio. O que vocês estão comercializando juntos? Quem vocês estão indicando? Isso é negócio. Quando eu vou para um estabelecimento aqui, de lá, eu vou fazer o que como turista? Então, um indica o outro e ajuda o outro a alavancar. Senão, o turista vai só no que ele conhece ou no que alguém indicou, tá bom? Então, o que a gente tem de compromissos que a gente gostaria de recomendar para vocês como coletividade? Alinhar esforços, trabalhar junto. Olha, eu vou te indicar, você vai me indicar e nós dois vamos indicar ela. Ela vai indicar nós dois e vai indicar ele também. Para isso, o que a gente está recomendando? A gente está recomendando, primeiro, uma fantura interna. A gente está propondo que vocês se organizem, que abram os estabelecimentos, que abram os empreendimentos em passeio um dia para as pessoas dos outros setores conhecerem. Para que vocês troquem cartões, para que vocês conheçam as experiências que estão sendo oferecidas para o turista em Piraju. Esse é um passo importante. Vocês não apenas vão conhecer o proprietário, como vocês vão conhecer a experiência que está sendo oferecida. Porque aí você pode falar assim, olha, numa boa, eu fui em tal lugar que tem uma coisa parecida e ele fez isso e ficou super legal, você não quer dar uma olhada? E você também tem um ponto de vista diferente sobre o seu negócio. E ter parceiros. O outro aspecto é ter mecanismos simples de integração. O que a gente quer dizer com mecanismo simples de integração? Nós trouxemos um relatório que tem um nível de detalhe que indica para vocês modelo de suporte para folhetinho. Se todo mundo comprar aquele mesmo tipo de suporte junto, sai mais barato. E todo mundo pode colocar o material promocional do colega ali e vocês vão divulgar uns aos outros. Então, eu vou sair do hotel, eu vou ver 10 tipos de folheto com 10 atividades para serem feitas. Isso hoje não existe. A pessoa que sair do restaurante, ela vai olhar 10 tipos de folheto com 10 atividades para serem feitas. E o que vai fazer isso? É a integração entre vocês. Não precisa vir uma consultoria aqui para recolher o material de todo mundo, distribuir em montinhos, não é? E falar, olha, agora você distribuiu do seu vizinho. A cidade tem 30 mil habitantes. Está nas mãos de vocês fazer isso acontecer. É simples. O que mais? Existe a necessidade de vocês compreenderem melhor o que é a necessidade do turista. O que ele espera? Daí também uma vantagem do Fantur, de vocês entenderem o que a cidade oferece e o que pode melhorar em termos do turismo como um todo na cidade. E ter uma percepção coletiva de que todos fazem o turismo acontecer. Não vai ser o Departamento de Indústria, Comércio e Turismo. E vou falar para vocês por que não vai ser. A prefeitura tem outras coisas que só ela faz na cidade. E ela tem que priorizar a saúde, ela tem que priorizar a educação, ela tem que priorizar a infraestrutura, porque só ela está fazendo essas coisas. O turismo, quem ganha dinheiro com o turismo é o empreendedor. Então ele tem que atuar, ele tem que agir de maneira responsável e consciente, mas sem ter medo de ganhar dinheiro. Tá bom? Então, aí também é a oportunidade de se ter uma percepção clara do papel de cada um.
e fortalecer essa governança como um todo. Reconhecer o Contur como um espaço de discussões frutíferas, ok? Entender claramente qual é o papel de ter um conselho mais ativo, não um conselho que passa o ano inteiro para decidir o que vai ser gasto no DAD o ano que vem. Né? Então, a gente traz uma pauta, tipo uma sugestão de realizações para o Contur, uma pauta mínima anual para o Contur realizar, que é uma coisa muito legal e é simples. Então, vamos ter indicadores de turismo. Uma vez por ano, o Contur discute com a comunidade os resultados desses indicadores de turismo. Como o Contur pode ajudar a organizar eventos? Todo mundo lucra quando tem um evento grande na cidade? Então, por que só a prefeitura organiza? Né? Então, a gente tem espaço aí para melhorar a atuação da governança como um todo. Bom, ainda sobre a governança, a gente traz um conjunto de sugestões. Uma é a reformulação e a integração do Contur. Os Fantours internos. O Fantour é um jargão do turismo que quer dizer familiarization tour. São passeios para se conhecer o local. Então, você pode fazer um Fantour para os moradores, você pode fazer um Fantour para os empreendedores. Tem cidades que fazem Fantour para jornalistas. Isso a gente recomendou também, mas é um outro passo. Você traz um conjunto de jornalistas de revistas de turismo para ver o que a sua cidade oferece. Você proporciona gratuitamente um passeio para eles divulgarem a sua cidade. Mas a gente acredita que antes disso vocês têm que conhecer o que cada um oferece, tá bom? A outra coisa é a criação de lei de estímulo ao investimento. Porque o privado tem que investir. O privado tem que investir para ter o atrativo sempre com uma coisa nova, sempre bem preparado para produzir, para receber o cliente, e tem que pensar em ampliar mesmo. Né? Vocês querem que daqui a 5 anos o número de leitos de hotel que tem hoje seja suficiente? Não, a gente quer que em 2 anos a cidade precise de novo hotel. Não é? Então o privado tem que investir. E aí faz parte da atribuição do poder público, Câmara Municipal e Prefeitura, gerarem condições mais favoráveis para que os negócios aconteçam. A outra coisa que a gente está propondo são rodadas de negócios mesmo, entre os empresários do trade. E um contato contínuo da gestão pública com os empreendedores. A outra coisa que a gente propõe para vocês é uma sistemática de benchmarking de visitas técnicas. Para conhecer o turismo organizado e acontecendo, nós propusemos uma visita técnica para Itu, que está aqui na mesma rodovia que vocês, sei lá, o que dá 200 quilômetros? Nem isso, hein? Acho que dá menos de 200 quilômetros. O turismo rural, o ecoturismo, o turismo cultural acontecem de uma maneira muito interessante, de uma maneira muito estruturada. Lá, o setor privado tem uma associação chamada ProTour, que ajuda a movimentar o turismo. Então, seria muito interessante que vocês, assim, que o trade aqui tomasse contato com a ProTour, entendesse como a ProTour atua, e vocês tivessem, assim, a experiência mesmo de um turista nesse eixo de rodovia em que vocês estão. Tá? Adicionalmente, a gente tem uma recomendação de visitas técnicas para que vocês conheçam a realidade do turismo náutico. E nós propusemos aqui no Brasil a Baía de Todos os Santos e, bem mais perto, Angra dos Reis. E essas são visitas iniciais. O que a gente gostaria é que vocês desenvolvessem a prática de fazer visitas periódicas. A cada 2 anos, se reúnem, locam um veículo e vão juntos, mas vão juntos discutindo o que vocês estão ouvindo para lugares onde vocês podem aprender. Cada um ir sozinho no seu carro não vai ter o mesmo resultado, gente. Tá? Porque vocês não vão ter a oportunidade de discutir sobre o que vocês ouviram com o colega, com as outras pessoas do setor. Então, essa é uma parte do conjunto de ações para a governança que a gente está recomendando. Alguma dessas coisas aqui está além do alcance dessa comunidade? Então, isso eu queria destacar para vocês. Não está difícil. A GeoBrasília teve uma preocupação enorme em trazer soluções que sejam proporcionais à realidade de Piraju, que sejam aderentes ao que vocês
a realidade de vocês. Então a gente não está dizendo assim, olha, para você conhecer o que é o turismo e desenvolver o turismo, por favor, montem uma missão técnica para Paris. Não, vocês não precisam, tá? Vocês podem exercitar esse aprendizado e essa vivência em cidades próximas daqui. Guararema é uma cidade interessante, você tem São Bento do Sapucaí, você tem várias cidades, tem Curitiba, tem várias cidades em que vocês vão trazer, que vocês vão ter vivências interessantes de turismo, e a gente sugere que você comece com o Itu, que ó, tá facinho, tá bom? Além disso, e eu gostaria de destacar para vocês a importância da governança, né? Além dessas questões de governança, tem um conjunto de outros programas, projetos e ações, mas a governança, ela é essencial por um motivo. Ela é quem tira a bunda da cadeira e realiza. Se o trade da cidade, juntamente com o poder público, juntamente com os formadores de opinião, juntamente com o Contur, não se disponibilizar a realizar aquele conjunto de ações simples, juntamente com outros conjuntos de ações simples que estão nos documentos propostos, não vai acontecer nada. A gente vai continuar, daqui a um tempo, eu e o Walter vamos voltar para fazer turismo aqui em Piraju, e a gente vai ver o mesmo 1% do potencial sendo realizado que a gente vê hoje, tá bom? Então, a gente fala da governança e existe um plano específico para o envolvimento dessa governança por isso. Bom, e falando da governança, como a gente analisou a governança? A gente analisou primeiro a Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal, ela tem o papel de regulamentação, ela vai transformar tudo isso em lei. E ela tem um papel de fiscalização também, tá? Então, esse é o papel da Câmara Municipal. Fiscalizar e legislar. A gente tem o trade, o privado, que tem que investir, tem que receber o turista, tem que acolher o turista e tem que receber o dinheiro do turista também, e tem que ajudar a divulgar a cidade. Então, eu tenho que ajudar a prefeitura a divulgar a cidade, porque o turista vai vir para o meu estabelecimento. Eu não quero 10 turistas no final de semana, eu quero 100 turistas no final de semana e quero 30 turistas durante os dias da semana. Então, eu tenho que ajudar, como empreendedor, a divulgar essa cidade, esse destino. A gente tem também o Contur, que é um espaço de integração, de tomada de decisão conjunta. É um espaço de fazer combinados. E tem o Departamento de Turismo, o Poder Executivo, e o papel do Poder Executivo, gente, é de gestão e é de fomento. O Poder Executivo não vai operar atrativo. Ele vai gerar condições para que os negócios sejam feitos de maneira mais dinâmica, de maneira mais fácil, vai prover infraestrutura, vai ajudar a captar dados, divulgar os resultados do setor, mas quem efetivamente realiza no turismo é o trade. E o nosso produto que fala sobre a governança traz isso de uma maneira muito intensa, e a gente procurou refletir isso no plano como um todo. Ok? Bom, a partir do momento em que a gente esclareceu o nosso olhar técnico sobre a governança do turismo em Piraju, a gente partiu efetivamente para o planejamento estratégico. O planejamento estratégico é definir aspectos-chave que vão permitir a gente detalhar as ações que têm que ser feitas. Quando a gente pensou estrategicamente o turismo em Piraju, a primeira coisa que surgiu para a gente foi a necessidade de formatar uma identidade turística. A gente percebeu que existia uma expectativa de identidade no imaginário das pessoas, mas não existia uma percepção clara de como esse destino quer ser reconhecido. Por isso, no nosso encontro anterior, a gente fez um conjunto de perguntas e de dinâmicas para vocês, e do resultado, o que a gente percebeu?
A gente percebeu referências muito fortes ao turismo náutico e ao turismo de aventura. E a gente percebeu na identidade e a percepção das pessoas da cidade uma relação muito forte com a água. Então a gente tentou juntar todos esses elementos com outros elementos que nós identificamos como relevantes, como aspectos culturais e as paisagens muito verdes aqui da região, né? A Piraju é uma cidade muito bonita, você dirigir nas estradas de Piraju é muito agradável. A paisagem é muito favorável. E vocês talvez não tenham uma ideia de como eu, que venho de São Paulo, vejo isso, de como é relaxante para mim dirigir aqui em Piraju, caminhar em Piraju. Mas aqui eu percebo o horizonte. Eu vejo a linha do horizonte. E essa é uma coisa que em São Paulo a gente não vê. E para onde eu olho, eu vejo o verde. Que é uma outra coisa que em São Paulo a gente definitivamente não vê. Essa percepção de amplidão, ela é muito convidativa. E a gente procurou trazer para vocês opções de identidade turística que fizessem referência a isso. E colocamos na internet uma pesquisa, no espaço aí de uma semana a gente teve 95 votos, e escolheu-se, que eu pessoalmente sempre foi a minha favorita, Piraju, Água e Aventura, como uma mensagem permanente do turismo aqui na cidade. A gente acha que essa mensagem, ela efetivamente repercute o que a cidade é. Ela repercute a ideia de vocês e ajuda a vender os negócios. Porque Piraju, Água e Aventura ajuda a vender o turismo náutico, ajuda a vender o rafting, ajuda a vender a canoagem, ajuda a vender a pesca, não é? Então ela tem aí a possibilidade de abraçar o que a cidade é e o que a cidade quer projetar para o mercado, tá bom? Essa foi uma das primeiras definições estratégicas que a gente trabalhou. Além disso, a gente, a partir também do resultado das dinâmicas que vocês participaram, a gente fez uma definição de segmentos-chave para o turismo em Piraju. E desses segmentos-chave, a gente tirou propostas de roteiros. Então, tem o turismo de aventura, o ecoturismo, o turismo de pesca e o turismo náutico. E a gente trouxe aí esse conjunto de roteiros. Só que esses roteiros, o que eles querem dizer? Eles são nada mais do que um ideário, um conjunto de atividades que podem ser feitas. Se não tiver um serviço de receptivo que transforma isso em negócios, conversa com os empreendedores para efetivamente formatar esses roteiros como produtos e comercializá-los, eles não fazem diferença para a cidade. E eu gostaria de destacar para vocês o seguinte: a consultoria, mais uma vez, abriu um caminho a ser passado. A gente já desbravou, a gente está dando para vocês, olha, está prontinho ali. A gente tem roteiro de um dia, tem roteiro de 2 dias. Primeiro você vai em tal lugar, depois você vai em tal lugar, você come em tal lugar. Como a gente foi nos lugares, a gente estudou o cardápio, então vocês vão ver que tem sugestão de prato às vezes nos roteiros. Tá? Mas se ninguém transformar isso em negócio, a cidade não ganhou nada, não tirou nada desse trabalho, certo? E o roteiro, ele é importante porque ele está levando para o turista um produto complexo e que vai fazer ele circular mais pela cidade. Se ele decidir não ir, ele já pagou por aquilo. É que está fazendo o turista em vários lugares em vez de um só. Bom, e aqui um pouco do que eu falei para vocês, a percepção de que com os roteiros, todos esses pontos que estão marcados aí envolvem os roteiros que nós propusemos, a gente sai de um turismo que é bem concentrado na área urbana para um turismo que vai abraçar a cidade quase toda. E isso com as coisas que a gente percebeu hoje. Esse é um plano de 10 anos. Em 10 anos, muitos outros atrativos podem surgir. Além da questão da identidade, do planejamento estratégico, a gente também fez um trabalho de identificação de oportunidades de negócios. Se vocês dessa comunidade quiserem investir, que lacunas a gente percebeu que podem ser ocupadas? Então, a gente identificou aí
alguns serviços que não são oferecidos hoje ou que têm espaço para melhorar. A gente sabe, por exemplo, que tem uma oferta bem interessante de artesanato na cidade, embora ela não seja muito similar ao que as outras cidades oferecem no artesanato. Então, pode ganhar identidade, pode ganhar singularidade? Pode. Mas e souvenir? Se eu hoje sair daqui e quiser comprar uma caneca ou uma camiseta, estive em Piraju para levar para São Paulo amanhã, eu vou achar com facilidade? Não vou. Então, assim, tem um conjunto de oportunidades de negócios esperando para acontecer. Vejam esse espaço. Esse espaço, quantos eventos de negócios aqui da região ele poderia sediar? Que empresa hoje em Piraju organiza alguma coisa desse tipo? Não organiza. Se tem uma empresa que organiza casamento, podia trabalhar com isso durante a semana quando não tem casamento. Por que não? Então a gente fez um trabalho também de entender onde quem tem interesse pode investir. E aqui tem tanto coisas simples, como é o caso do souvenir, quanto oportunidades imensas na casa dos milhões, como uma marina. Tá? Então é um leque bastante amplo. E para isso a gente destaca a necessidade de uma política de fomento.